Imagine descobrir que a pessoa que você ama está ao seu lado apenas por causa do seu dinheiro. Como você reagiria se soubesse que tudo que viveu ao lado dela não passava de uma mentira bem calculada? Neste vídeo, vamos mergulhar na história de um milionário que acreditava ter encontrado o amor verdadeiro, até que descobriu uma verdade sombria que mudou sua vida para sempre. Ricardo era o tipo de homem que todos admiravam, um empresário visionário, inteligente e extremamente dedicado. Depois de anos de trabalho duro e sacrifícios pessoais, ele havia conseguido transformar sua pequena startup em um império multimilionário. Sua vida era um desfile constante de festas glamourosas, eventos de alto nível e viagens a lugares paradisíacos. Mas, apesar de todo o sucesso e fortuna, havia um vazio. Ele sempre sentiu que faltava algo fundamental, alguém com quem pudesse compartilhar tudo o que havia conquistado. Foi então que Isabela entrou em sua vida, e para Ricardo, foi como um raio de luz. Ela era jovem, deslumbrante e inteligente. A conexão entre eles parecia instantânea. Suas conversas eram leves, repletas de sonhos e planos para o futuro, como se ambos compartilhassem o mesmo desejo de viver algo grandioso. Isabela parecia se importar genuinamente com ele, não apenas com o milionário, mas com o homem por trás da fortuna. Ricardo finalmente sentia que havia encontrado sua alma gêmea. O casamento deles foi um verdadeiro conto de fadas. Realizado em uma ilha particular, com convidados exclusivos, o evento refletiu o estilo de vida luxuoso que agora faziam parte de suas rotinas. Jatos particulares, viagens para destinos exóticos, jantares em restaurantes renomados. Ricardo se via mergulhado em momentos de felicidade intensa, acreditando que, finalmente, havia encontrado a peça que faltava em sua vida perfeita. O amor de Isabela parecia ser a cereja no topo de sua trajetória de sucesso. Nos primeiros anos, tudo era deslumbrante. Eles eram o casal perfeito aos olhos dos amigos e da sociedade. Juntos, desfrutavam de um estilo de vida que muitos só poderiam sonhar. Para Ricardo, o fato de Isabela estar ao seu lado em todos esses momentos não era apenas gratificante, mas a prova de que ela o amava pelo que ele era. Ele acreditava que, finalmente, poderia relaxar e desfrutar da vida com alguém que compartilhava seus valores e sonhos. No entanto, o que Ricardo não sabia era que, por trás do sorriso encantador de Isabela e de toda a fachada de amor, algo muito mais sombrio estava prestes a ser revelado. A sensação de felicidade plena, que ele tanto ansiava, logo se transformaria em uma dura lição sobre confiança, ambição e traição. Nos primeiros meses de casamento, tudo parecia um sonho para Ricardo. Ele e Isabela viviam em harmonia, compartilhando momentos luxuosos e viagens inesquecíveis. No entanto, com o passar do tempo, Ricardo começou a notar pequenas, mas inquietantes mudanças no comportamento de sua esposa. Isabela, antes carinhosa e envolvida nas decisões pessoais e profissionais de Ricardo, agora parecia distante, em certas ocasiões, até desinteressada em qualquer assunto que não envolvesse dinheiro ou bens materiais. As conversas que antes fluíam naturalmente e eram recheadas de planos para o futuro, agora se limitavam a assuntos de compras, viagens caras e festas extravagantes. Era como se Isabela estivesse mais interessada no que a fortuna de Ricardo poderia proporcionar do que em qualquer outra coisa. Sempre que ele tentava propor algo mais simples ou intimista, como um jantar a dois em casa ou uma viagem sem ostentação, ela logo sugeria algo mais grandioso e caro, deixando claro que o luxo havia se tornado a prioridade. O comportamento de Isabela também começou a mudar em eventos sociais. Nos jantares e festas, ela falava incessantemente sobre o estilo de vida milionário que levavam, impressionando amigos e conhecidos com suas histórias de compras em grifes famosas, jatos particulares e estadias em hotéis 5 estrelas. Para Ricardo, isso soava cada vez mais estranho. A Isabela que ele havia conhecido era sofisticada, mas não obcecada por ostentação. Agora, parecia que ela vivia apenas para exibir o status que o dinheiro deles lhe proporcionava. Um dos momentos que mais abalou Ricardo foi quando ele decidiu doar uma grande quantia para uma instituição de caridade, algo que ele sempre fez com prazer ao longo de sua vida. Ao compartilhar a notícia com Isabela, esperando apoio e entusiasmo, foi surpreendido por uma reação fria e desinteressada. "Você vai doar tudo isso? E o que nós vamos ganhar com isso?" ela perguntou,
com um tom que o deixou desconfortável. A generosidade, que sempre foi uma parte importante da vida de Ricardo, agora era vista como um desperdício aos olhos de sua esposa. Esses pequenos detalhes começaram a plantar uma semente de dúvida no coração de Ricardo. Ele se perguntava se Isabela realmente o amava, ou se estava ao seu lado apenas pelo estilo de vida que ele podia oferecer. No fundo, ele ainda queria acreditar no amor deles, mas não conseguia ignorar os sinais que estavam se tornando cada vez mais evidentes. Pequenas discussões surgiam com frequência, sempre relacionadas a dinheiro ou à forma como eles deveriam gastar sua fortuna. À medida que esses sinais se tornavam mais claros, Ricardo começou a se sentir isolado, como se estivesse vivendo em um casamento onde o amor estava sendo substituído pela ganância. Algo não estava certo, e ele sabia que precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. O que antes parecia uma história de amor perfeita agora começava a revelar rachaduras profundas, e Ricardo estava prestes a confrontar uma verdade muito mais dolorosa do que poderia imaginar. Ricardo tentou ignorar as dúvidas por algum tempo, mas os sinais de alerta se tornavam impossíveis de ignorar. Cada gesto de Isabela, cada conversa sobre dinheiro, parecia coar uma realidade sombria que ele ainda não queria encarar. Mas o incômodo em seu peito crescia dia após dia. Ele não conseguia mais confiar totalmente em suas próprias percepções, e o medo de que tudo não passasse de uma cruel ilusão começou a corroê-lo por dentro. Decidido a encontrar respostas, Ricardo tomou uma atitude drástica. Contratou um detetive particular para investigar a vida de sua esposa. Foi uma decisão difícil. Ele se sentia traído apenas por ter que recorrer a esse nível de desconfiança. Mas algo dentro dele dizia que, se continuasse ignorando seus instintos, poderia ser tarde demais. O detetive começou seu trabalho discretamente, investigando os hábitos de Isabela, seus encontros e, mais importante, suas comunicações. Durante dias, Ricardo esperou ansioso pelos resultados, vivendo uma dualidade torturante. Parte de si queria desesperadamente que o detetive não encontrasse nada, enquanto a outra parte já se preparava para o pior. E o pior aconteceu. Pouco tempo depois, o detetive retornou com uma notícia devastadora. Ele havia descoberto que Isabela estava em contato frequente com advogados especializados em divórcios milionários. Mais do que isso, os documentos analisados revelaram que ela estava planejando pedir o divórcio em breve, logo após a realização de uma grande transferência de bens que Ricardo havia previsto fazer em nome dela. O plano era claro: ela iria se separar dele, exigindo uma enorme fatia da fortuna que ele havia construído, e, com isso, sairia como uma mulher milionária, sem precisar manter a fachada de um casamento que, para ela, nunca fora real. A notícia foi como um soco no estômago de Ricardo. Ele sentia o mundo desmoronar ao seu redor enquanto assimilava a verdade brutal, o amor que ele acreditava ser verdadeiro, a vida que ele havia construído com Isabela, era tudo uma mentira. Ela nunca esteve ao seu lado por ele. Cada momento compartilhado, cada palavra de afeto, agora parecia uma manipulação fria e calculada. Ricardo passou noites em claro, repassando cada memória, tentando entender como não havia visto os sinais antes. Sentia-se humilhado e traído. O homem que conseguirá conquistar o mundo dos negócios, tão astuto e implacável, havia sido enganado dentro de sua própria casa, por alguém em quem depositara sua confiança mais íntima. O choque de saber que sua esposa estava planejando roubar uma parte considerável de sua fortuna, e que o casamento era apenas um meio para isso, o deixou devastado. Mas, à medida que a dor inicial se dissipava, algo mais começou a surgir dentro de Ricardo: a determinação. Ele não iria permitir que Isabela o destruísse sem enfrentar as consequências. Sabia que precisava agir com cautela e inteligência, pois agora era uma questão de proteger não apenas seu patrimônio, mas sua dignidade. Em segredo, ele começou a preparar sua própria estratégia. Ele não seria uma vítima passiva. Isabela podia pensar que estava no controle, mas Ricardo, com sua experiência e perspicácia, estava decidido a virar o jogo. O amor havia acabado, mas a batalha estava apenas começando. E ele estava pronto para revelar tudo quando o momento fosse perfeito. Após a descoberta chocante da traição de Isabela, Ricardo passou de um estado de choque e dor para uma resolução fria e calculada. Ele sabia que confrontá-la imediatamente não traria o resultado que ele queria.
Se ela já estava planejando um divórcio milionário, qualquer passo em falso poderia fazer com que Isabela saísse vitoriosa, levando uma parte significativa de sua fortuna. Ricardo decidiu que, para expor sua verdadeira natureza e proteger tudo o que havia construído, ele precisaria jogar com inteligência, e Isabela nunca veria isso chegando. O primeiro passo de seu plano foi cancelar discretamente a transferência de bens que estava programada. Era esse o movimento que Isabela esperava ansiosamente, pois sabia que, uma vez que a transferência fosse feita, ela teria o controle de uma parcela substancial de sua fortuna. Ricardo, no entanto, entrou em contato com seus advogados e anulou o processo, sem deixar vestígios que pudessem levantar suspeitas em sua esposa. Enquanto isso, continuava a agir como se nada estivesse fora do normal, mantendo a aparência de um marido ainda cego pelo amor. A armadilha começou a ser montada. Ricardo também contratou uma nova equipe jurídica, altamente especializada em casos de divórcios envolvendo grandes patrimônios, garantindo que estivesse preparado para qualquer ação que Isabela tentasse tomar. Ele monitorava todos os seus passos com a ajuda do detetive, aguardando o momento perfeito para agir. Cada movimento dela era registrado, e Ricardo sabia que não poderia cometer erros. Era uma partida de xadrez, e ele precisava prever cada jogada. Quando a data da esperada transferência de bens finalmente chegou, Isabela acreditava que estava prestes a concretizar seu plano. Ela começou a dar sinais de que queria uma conversa séria sobre o relacionamento, insinuando que as coisas não estavam mais como antes e que talvez fosse melhor tomarem caminhos separados. Ricardo, já preparado, fingiu surpresa e até certo desespero, encenando o papel de um marido confuso e preocupado em perder o amor de sua vida. Ele sugeriu uma viagem para que eles pudessem passar um tempo juntos e reconectar-se. Isabela, acreditando que estava em vantagem, concordou. Durante essa viagem, que Ricardo organizou em uma de suas propriedades luxuosas, ele criou o cenário perfeito para o desfecho de sua armadilha. Em um jantar à luz de velas, que Isabela achava ser uma última tentativa desesperada de salvar o casamento, Ricardo revelou sua carta na manga. Com um sorriso calmo, ele colocou sobre a mesa um envelope contendo os documentos que mostravam que a transferência de bens havia sido cancelada. "Eu sei de tudo, Isabela", ele disse, quebrando o silêncio tenso da sala. "Sei sobre os advogados, o divórcio, e sobre o verdadeiro motivo pelo qual você esteve ao meu lado." Isabela ficou pálida, incapaz de esconder a surpresa e o medo que tomaram conta de seu rosto. O que antes era uma mulher confiante e manipuladora, agora se desmoronava diante de Ricardo. Ela tentou argumentar, negando e acusando de paranoia, mas ele tinha todas as provas. Cada comunicação com os advogados, cada passo de seu plano cuidadosamente documentado. Ele a pegou em flagrante, e não havia mais escapatória. Ricardo, mantendo a calma, explicou que havia revertido todos os processos que ela esperava manipular, e que agora, a única saída dela seria um acordo de divórcio onde ela não levaria nada além do que ele determinasse. "Você jogou o jogo errado, Isabela", disse ele, sua voz firme. "Mas eu sempre fui melhor nisso." Com seu plano desmantelado, Isabela ficou sem opções. Ela sabia que, se tentasse lutar, sairia de mãos vazias. Sua vida de luxo, construída sobre a manipulação e a ganância, estava prestes a desmoronar. Ricardo, por outro lado, sentia um misto de alívio e tristeza. O que havia começado como uma história de amor terminou em uma amarga lição de traição e vingança, mas agora ele estava no controle do próprio destino. A armadilha havia funcionado, e Ricardo, com uma dignidade fria, seguiu em frente. Ele sabia que havia perdido uma parte de si ao descobrir a verdade, mas havia ganho algo ainda mais valioso, a liberdade de recomeçar, desta vez, sem ser enganado. Após o choque inicial e a profunda dor da traição de Isabela, Ricardo percebeu que precisava agir de forma fria e calculada se quisesse sair dessa situação com sua fortuna intacta e sua dignidade preservada. Confrontá-la de imediato seria um erro, Isabela já havia se preparado para o golpe, e qualquer passo em falso poderia dar a ela a vantagem que tanto buscava. Ele sabia que, para virar o jogo, precisava ser mais astuto. O plano de Isabela envolvia dinheiro, mas o de Ricardo seria movido pela inteligência. O primeiro movimento de sua estratégia foi cancelar a transferência de bens que estava prestes a acontecer.
Essa era a chave para o sucesso de Isabela, e sem ela, o castelo de cartas que ela havia erguido com tanto cuidado começaria a desmoronar. Ricardo, com a ajuda de sua equipe de advogados, desfez o processo de forma discreta, sem levantar suspeitas. Ele sabia que Isabela estava esperando por isso ansiosamente, acreditando que, uma vez que essa transferência fosse concluída, ela teria o controle de uma boa parte da fortuna. Mas Ricardo fez com que os documentos desaparecessem sem deixar rastros. Enquanto isso, ele continuava a agir como se nada tivesse mudado. Ele manteve a rotina, as viagens, os presentes caros, e a falsa aparência de um marido ainda cego pelo amor. Isabela, convencida de que Ricardo estava completamente alheio aos seus planos, seguia em frente, ajustando os detalhes do divórcio que estava prestes a pedir. No entanto, Ricardo não estava apenas se defendendo. Ele também estava preparando uma contraofensiva. Ele contratou um time de advogados especializados em divórcios de alto valor, pronto para qualquer eventualidade. Mais do que isso, ele monitorava todos os passos de Isabela, com a ajuda do detetive particular. Cada ligação, cada encontro, cada troca de e-mails com os advogados dela eram meticulosamente documentados. Ricardo não deixaria brechas, ele conhecia o jogo, e estava pronto para antecipar cada movimento de sua esposa. Quando a data da esperada transferência de bens se aproximou, Isabela acreditava que estava prestes a concretizar o golpe final. Ela começou a insinuar que o relacionamento não estava mais como antes, preparando o terreno para a conversa sobre a separação. Em suas palavras, ela sugeria que ambos deveriam seguir em frente, mas sem nunca mencionar diretamente suas verdadeiras intenções. Ricardo, entretanto, já sabia de tudo. Ele fingiu surpresa e desespero, jogando o papel de um marido desorientado e temeroso de perder o grande amor de sua vida. Foi então que ele sugeriu uma viagem romântica, uma última tentativa de reconectar o relacionamento, segundo ele. Isabela, acreditando que estava no controle da situação, aceitou de imediato. Ela via aquilo como a chance de garantir sua vantagem. Durante a viagem, em uma de suas luxuosas propriedades, Ricardo preparou o cenário perfeito. Ele organizou um jantar à luz de velas, criando o clima de uma última tentativa de salvar o casamento. Isabela, por sua vez, estava prestes a realizar seu plano. Mas, ao invés de uma conversa desesperada sobre reconciliação, Ricardo colocou sobre a mesa um envelope com os documentos que mostravam que a transferência de bens havia sido cancelada. "Eu sei de tudo, Isabela", ele disse, com uma calma assustadora. O silêncio tomou conta da sala. Isabela, perplexa, olhou para os papéis, e pela primeira vez, percebeu que havia subestimado Ricardo. Seu rosto ficou pálido, e ela não conseguiu esconder o choque e o medo que tomaram conta de si. Ela tentou negar, tentou argumentar que aquilo era um mal-entendido. Mas Ricardo estava um passo à frente. Ele tinha todas as provas, as conversas com os advogados, os documentos, os encontros secretos. Ele sabia de cada detalhe do plano de Isabela, e agora, ela estava encurralada. Ricardo, mantendo o controle, explicou que havia revertido todos os processos que ela esperava manipular e que agora a única saída dela seria aceitar um acordo de divórcio onde ela não levaria quase nada. "Você jogou o jogo errado, Isabela", ele disse, com uma voz firme. "Mas eu sempre fui melhor nisso." Suas palavras eram como um veredicto final, e Isabela soube, naquele momento, que tinha perdido. Com seu plano desmantelado, Isabela não tinha mais opções. Qualquer tentativa de lutar significaria sair de mãos vazias, e o império de luxo que ela tanto desejava estava desmoronando. Ela aceitou o acordo proposto por Ricardo, sabendo que qualquer outra atitude resultaria em sua completa ruína. Ricardo, por outro lado, sentia um misto de alívio e tristeza. O amor que ele acreditava ser verdadeiro havia se transformado em uma amarga lição de traição e vingança. A armadilha havia funcionado, e Ricardo saiu dela mais forte, com sua fortuna protegida e sua dignidade intacta. Ele sabia que havia perdido uma parte de si ao longo do caminho, mas o que ganhou foi muito mais valioso: a liberdade de recomeçar, sem ser enganado.